A história de Jó é uma das narrativas mais intrigantes e comoventes da Bíblia, e sua influência se estende por mais de 40 referências ao longo das Escrituras Sagradas. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a vida e os sofrimentos de Jó são citados, discutidos e utilizados como exemplo de fé e perseverança diante das adversidades. A narrativa, que se encontra no livro de Jó, é profundamente rica em simbolismo e oferece uma reflexão sobre a dor, a injustiça e a relação do ser humano com Deus. Jó é descrito como um homem justo, temente a Deus e que se afastava do mal. Ele possuía uma vida próspera, com uma família grande e saudável, repleta de bens e riquezas. No entanto, sua vida muda drasticamente quando ele é submetido a uma série de provações severas. A história revela um diálogo celestial onde Satanás desafia a fidelidade de Jó, argumentando que ele só é fiel por causa de suas bênçãos. Assim, Deus permite que Jó seja testado, levando a perder seus filhos, suas posses e sua saúde. A dor que ele enfrenta é indescritível e serve como um pano de fundo para uma profunda reflexão sobre a natureza do sofrimento humano. Ao longo da narrativa, Jó não só perde tudo o que tinha, mas também enfrenta o desprezo e a incompreensão de seus amigos, que tentam convencê-lo de que suas desgraças são resultado de algum pecado oculto. Essa dinâmica entre Jó e seus amigos ilustra como muitas vezes a dor é mal interpretada e como a sociedade tende a buscar explicações simplistas para o sofrimento alheio. Jó, em sua angústia, questiona a justiça divina e busca entender por que um homem justo deveria sofrer tanto. A profundidade de seus questionamentos ecoa em muitos textos bíblicos. Um exemplo notável da referência à história de Jó está no livro de Ezequiel, onde ele é mencionado ao lado de Noé e Daniel como um dos homens mais justos da terra. Essa comparação sublinha a importância de sua integridade e o testemunho que sua vida representa. Além disso, no livro de Tiago, os crentes são incentivados a olhar para a perseverança de Jó como um exemplo de como manter a fé mesmo nas circunstâncias mais adversas. A paciência e a resistência dele são exaltadas como virtudes que os fiéis devem cultivar. A história de Jó também é citada pelos profetas, que frequentemente fazem alusão à sua situação ao discutir a justiça de Deus e o sofrimento do justo. A pergunta de Jó sobre por que os ímpios prosperam enquanto os justos padecem é uma questão que reverbera através das gerações e é um tema recorrente na literatura bíblica. Os Salmos, por exemplo, frequentemente refletem essa tensão, expressando a dor e o desespero do justo que se vê cercado pelo mal. O Novo Testamento também traz referências à história de Jó, com passagens que ressaltam a importância do sofrimento e da fé. Jesus, em seus ensinamentos, menciona a necessidade de confiar em Deus em todas as circunstâncias, uma mensagem que ressoa profundamente com a experiência de Jó. A narrativa de Jó, portanto, não é apenas uma história isolada, mas uma essencial da teologia bíblica que trata do sofrimento, da fé e da redenção. Assim, a vida de Jó continua a ser uma fonte de inspiração e reflexão para muitos. Sua história convida os leitores a explorar as complexidades da dor e a profundidade da fé em um Deus que, mesmo em meio ao sofrimento, permanece presente e ativo. As referências à sua vida e aos seus dilemas aparecem não apenas como uma curiosidade, mas como um testemunho duradouro da luta humana por significado e compreensão diante das tragédias da vida. A resiliência de Jó se torna um farol de esperança, mostrando que, mesmo quando tudo parece perdido, a busca por Deus e a confiança em sua justiça são caminhos que podem levar à restauração e à compreensão mais profunda do propósito divino. A história de Jó é realmente uma das narrativas mais profundas e impactantes da Bíblia, e sua influência se estende por diversas passagens bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Como um exemplo de fé, perseverança e resistência, Jó é frequentemente citado para inspirar os fiéis a manterem sua confiança em Deus mesmo diante das maiores adversidades. No livro de Jó, encontramos um retrato detalhado de um homem que, apesar de sua vida aparentemente perfeita, é submetido a um teste divino. Jó tinha uma vida de prosperidade, com uma grande família, bens materiais e saúde robusta. Sua integridade e temor a Deus eram evidentes, o que o fazia um modelo de retidão na sociedade de Uz. Contudo, sua história muda radicalmente quando Satanás desafia a fidelidade de Jó, alegando que sua devoção a Deus é motivada pelas bênçãos materiais. Deus permite, então, que Jó seja testado de forma severa, levando à perda de seus filhos, suas posses e até sua saúde física. Essas provações servem como um pano de fundo para uma reflexão profunda sobre o sofrimento humano e a relação do ser humano com o divino. Exemplos concretos de sua experiência incluem a perda de todos os seus bens, seus rebanhos, servos e propriedades, além da morte de seus filhos em tragédias. Ainda assim, Jó não nega a Deus, permanecendo fiel mesmo na dor mais intensa. Sua reação é marcada por lágrimas, questionamentos e uma busca por entendimento,
o que demonstra que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a confiança em Deus apesar delas. Jó chega a afirmar: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21, uma expressão de submissão e reverência diante do mistério divino. Por outro lado, a narrativa também evidencia a incompreensão e o julgamento precipitado de seus amigos. Eles insistiam que Jó devia ter cometido algum pecado oculto para merecer tamanha punição, uma visão que muitas vezes se repete na história humana, a tendência de buscar explicações simplistas para o sofrimento do próximo. Jó, então, questiona a justiça de Deus, clamando por respostas às suas dores e dúvidas. Essa da história é marcada por diálogos intensos, nos quais Jó expressa sua angústia e sua busca por justiça, ecoando no coração de muitos fiéis que também se perguntam por que o justo sofre enquanto os ímpios prosperam. No contexto bíblico, a referência a Jó é reforçada pelo seu destaque no livro de Ezequiel, onde é mencionado ao lado de Noé e Daniel como um dos homens mais justos da terra. Essa comparação fortalece a ideia de que Jó é um exemplo de integridade e fidelidade, que serve de inspiração para os fiéis. No livro de Tiago, versículo 11, Jó é citado como um exemplo de perseverança. Vós ouvistes da paciência de Jó, e sabeis o fim que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Essa menção reforça a virtude de suportar as provas com fé e esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Além disso, os profetas também fazem referências a Jó ao discutirem a justiça de Deus e o sofrimento do justo. A questão de por que os ímpios parecem prosperar enquanto os justos padecem é uma inquietação que atravessa toda a literatura bíblica. Salmos, por exemplo, muitas vezes refletem essa tensão, expressando a dor do justo que se sente cercado pela maldade, mas também mantendo a esperança na justiça divina. No Novo Testamento, a história de Jó mantém sua relevância, sendo usada para ilustrar a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias. Jesus, por exemplo, ensinou a confiar no Pai mesmo diante do sofrimento, uma mensagem que ecoa na experiência de Jó. Em Tiago 5:11, Jó é mencionado como um exemplo de perseverança, reforçando que a fé deve ser mantida mesmo nos momentos mais difíceis. Essa conexão reforça a ideia de que o sofrimento não é um sinal de abandono divino, mas uma oportunidade de crescimento espiritual e de fortalecimento da fé. A narrativa de Jó também influencia a teologia cristã ao abordar temas como a justiça divina, a misericórdia e a redenção. Sua história é um convite a refletir sobre o porquê do sofrimento, sem respostas fáceis, mas com a certeza de que Deus permanece presente mesmo nas horas mais sombrias. A resiliência de Jó se torna um farol de esperança, mostrando que, mesmo quando tudo parece perdido, a busca por Deus e a confiança em sua justiça podem conduzir à restauração e à compreensão mais profunda do propósito divino. Portanto, a história de Jó é uma fonte inesgotável de ensinamentos e inspiração. Sua vida demonstra que a fé verdadeira é aquela que permanece firme, mesmo quando não entendemos os motivos do sofrimento. Sua narrativa desafia o leitor a refletir sobre a relação entre justiça, dor e fé, e a encontrar esperança na fidelidade de Deus, que, mesmo em meio às provas mais duras, mantém sua misericórdia e sua presença ativa.